Ir pro Gudrian, vamos fazer o seguinte, vamos ver os melhores momentos da vitória do Palmeiras, que na minha opinião já está classificado. Gostou do Palmeiras hoje, PVC? Gostei, foi o melhor desempenho, esquece o resultado, o melhor desempenho das quartas de final foi do Palmeiras hoje, que sofreu no começo do jogo, porque o Novo Horizontino tem um bom time. O Silas mudou o Novo Horizontino, que jogava 4-1, 4-1 no começo do campeonato, mas muito espaçado, e sempre esse Roberto, que faz o gol, o homem que joga do lado direito, sempre foi o mais perigoso do time. Dois contra-ataques. Primeiro, o Roberto oferece a bola para o Everaldo, quase saiu o gol. Depois ele marca. E aí começa a reação do Palmeiras com o gol corretamente. Bom, o Simão vai falar disso. O gol do Dudu, que serve para o gol de empate. O Palmeiras marcou 28 gols na temporada, 6 passes do Dudu e 3 gols do Dudu. Quer dizer, a cada 3 gols, um sai do pé do Dudu. Ou o gol, ou o passe pro gol. Depois o Borja, que fez um belo segundo tempo, escolhe essa bola do Mina e faz 2-1. Aí clareou. O Palmeiras estava jogando forte, marcando na frente, com posse de bola, jogando futebol muito convincente. Repito, o melhor desempenho das quartas de final foi do Palmeiras hoje em Novo Horizonte. Mas isso que o PVC falou, Edmundo, em relação ao Dudu, pra mim não é nenhuma novidade. Pra mim o Dudu, desde o ano passado, é o melhor jogador do Palmeiras, e se não é hoje o melhor jogador do Brasil, é um dos 3 melhores do Brasil. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E jogando em várias posições, né? O Eduardo, de vez em quando, bota ele por dentro, como meia, armando, de vez em quando o coloca aberto pelo lado do campo, e o desempenho dele não diminui, né? O Palmeiras conseguiu um feito difícil. O Novo Horizontino me parece que não perde desde 2015, né? Em casa. Não perdi em casa desde 2015. Fora de Novo Horizonte é uma presa um pouco mais fácil, mas lá, nesse estádio aí acanhado e pequeno, até com gramado irregular, o Silas está fazendo um belo trabalho no contra-ataque, né? Conseguiu surpreender e abrir o placar a equipe do Novo Horizontino. Só que o Palmeiras foi valente, foi guerreiro, os principais jogadores jogaram muito bem, né? Claro que o Dudu foi mais uma vez o destaque, mas o Palmeiras jogou uma excelente partida, apesar de ter começado atrás no placar. E olha, daqui a pouco também nós vamos falar tudo de Santos e Ponte Preta e Santos. Vamos discutir a expulsão do Roger Guedes. A Camila aqui no Twitter fala aqui: ô Benja, boa noite a todos, um abraço ao Viverde de todos aqui de casa e parabéns pro Edmundo, o aniversariante do dia, grande Edmundo. Vamos lá para Novo Horizonte. Vamos lá com o Gudrian Neufer com informações aí da vitória do Palmeiras, que na minha opinião, Gudrian, já está classificado. Gudrian Neufer, boa noite. Boa noite, Benja, mas o Eduardo Batista não pensa muito assim, não. Ele disse que vai escalar o time titular, os melhores no jogo de volta. A vantagem é boa, mas ele diz que ainda precisa garantir esse resultado. O jogo que será o jogo de volta no Pacaembu, não no Allianz Parque. Agora é o seguinte, olha, o estádio aqui tá vazio, mas a festa foi linda, muito bonita mesmo. Para se ter uma ideia, a cidade tem 39 mil habitantes e tinham quase 10 mil pagantes aqui dentro, quase um quarto da população aqui torcendo, muitas famílias, muitas mulheres torcendo, e o Novo Horizontino abriu o placar com o Roberto num contra-ataque fulminante, fez 1-0. O Palmeiras reagiu ainda no primeiro tempo, não vinha muito bem, mas conseguiu empatar a partida no primeiro tempo. Um gol polêmico do Dudu. Os jogadores do Novo Horizontino reclamaram, disseram que o Bandeira havia apontado pênalti no lance, por isso que pararam no lance, mas enfim, o Palmeiras empatou e foi para o intervalo 1-1 a partida. Na volta, o Palmeiras aí sim encontrou o seu melhor futebol, foi para cima do Novo Horizontino, e o Borja finalmente marcou e comemorou muito esse gol. Foi a virada palmeirense, e no último minuto o Roger Guedes, que já tinha um cartão amarelo, fez o gol que fechou a vitória 3-1 e foi comemorar com a galera no alambrado e acabou sendo expulso, o que gerou uma nova polêmica. Isso tudo, será que o jogador não tem o direito de extravasar? Gol no último minuto,
questionou o técnico palmeirense Eduardo Batista. Enfim, o Palmeiras venceu por 3-1, abriu uma ótima vantagem. Para se ter uma ideia do feito palmeirense, o Novo Horizontino não perdia aqui no seu estádio havia mais de 2 anos. A última derrota foi para o Santo André em março de 2015. Olha o que o Palmeiras conseguiu, abriu aí uma boa vantagem, tem tudo para se classificar no Pacaembu na próxima sexta-feira, Benja. É isso aí, Gudrian. Repito, para mim, o Palmeiras já está classificado, assim como o São Paulo. Para mim, os dois não correm nenhum tipo de risco. Ô, Carlos Eugênio Simon, Roger Guedes fez o gol, foi lá, comemorou, subiu lá, ficou 5 segundos no alambrado. Pô, rapaz, é que nem o Douglas tá mandando uma mensagem aqui pra gente. Ô, fala bem, daqui uns dias o jogador, quando fizer gol, vai ter que pedir desculpa. Pô, mas é muito... É ridículo isso, Simon. É o momento de jogador extravasar. O cara não ofendeu ninguém. O cara subiu lá. É ridículo isso. Olha, de acordo com a regra, o Luiz Flávio agiu corretamente. Ele já tinha cartão amarelo e subir em alambrado, não é? Nos equipamentos de proteção ao campo é cartão amarelo, tá? Fazer gestos provocativos é cartão amarelo. Tapar o rosto com máscara é cartão amarelo. Cobrir a cabeça ou tirar a camisa é cartão amarelo. São 4 situações, tá? Então, o Roger Guedes fez o gol e subiu no alambrado, que é aquela tela ali da proteção ao campo. Segundo a regra número 12, é cartão amarelo sim. Portanto, o Luiz Flávio de Oliveira, que apitou bem o jogo, cumpriu a regra e apresentou o segundo cartão amarelo para o jogador. O árbitro não é o árbitro que faz a regra. Quem faz a regra são os legisladores. Mas não é hora de mudar a regra. Pode discordar dos legisladores. Agora, ele aplicou a regra. Não. O que acontece subindo no alambrado? Só um minuto, Simon. Deixa eu até me explicar, senão parece que eu me expressei mal. Não acho que o árbitro tem culpa. A minha questão é essa. Não tem que rever essa regra, ou sim? Olha, eu considero, nessas arenas novas, quando tu sobe a escadinha, comemora com o torcedor, eu acho que não precisa dar cartão amarelo, tá? Agora, subir aí no alambrado, nessa tela de proteção, nós vimos aí, quando tempo o Ronaldo jogava bola, ele subiu no alambrado e caiu o alambrado. Imprudente. Tá? Ele, no interior, vários jogos em que eu apitei mas também. Mas o Ronaldo tava pesadinho, né? O Roger Guedes não tá. Tô brincando. Mas tava bem pesado. Mas enfim, é um risco. A tela pode cair, pode um torcedor subir ali para abraçá-lo. Então é um risco, o jogador não tem essa necessidade de ir lá na tela. Vai até a beira do campo, cumprimenta o torcedor, abraça, festeja, mas não tem a necessidade de ir na tela. Na tela pode causar um tumulto. Então, para prevenir esse tipo de tumulto aí, ó, não é que daqui a pouco o jogador se joga naquela arame farpado. Então, prevendo isso, segundo a regra do jogo, regra número 12 diz que o jogador deverá receber cartão amarelo quando subir na tela, que dá proteção ao gramado. Vai fazer falta. Dos últimos 8 gols do Palmeiras, desde aquele jogo contra o Santos, que ele entrou no final e participou dos 2 gols, deu passe para o Jean, depois o passe para o William, o Roger Guedes participou de 4, 50% dos gols dos últimos 8 gols do Palmeiras. Aliás, esse jogo que marca o começo de brilho do Roger Guedes na temporada, a virada contra o Santos, foi a primeira virada, aquela foi a primeira virada do Palmeiras no ano. Essa aqui foi a segunda. Pela segunda vez o Palmeiras vira um jogo neste ano de 2017. O Roger Guedes vai fazer falta sexta-feira no Pacaembu. Antes do aniversariante do dia que também jogou, o Fábio Sormani, o Edmundo depois vai contar se ele já foi expulso comemorando algum gol. Ponto. Mas acho que o que tem que se fazer é rever algumas regras. Porque realmente o Silas retratou tudo. É muito difícil fazer gol. E é a explosão de milhões e milhões de torcedores. Né? Não só aqueles que estão no estádio, mas os que estão em casa também vibram muito. E quem faz o gol, quem tem essa alegria de fazer o gol, não sei explicar qual é a sensação, mas é uma sensação maravilhosa. O cara quer extravasar, quer pôr pra fora. Eu já comemorei de várias formas, já vi outras comemorações também muito bacanas, muito espontâneas. E, enfim, esse elo entre o jogador e torcida, ele tem que ser eterno, ele tem que existir sempre. Então o jogador fazer o gol e ir em direção ao seu torcedor, sem se manifestar contra o adversário, ou sem
enfim, ir lá, ó, nos braços do torcedor, eu acho que não deveria ser punido. Até porque não retardou em nenhum minuto o andamento do jogo. Tem isso também, senhor Mano. Ô, senhor Mano, futebol. Aí os caras falam, mas vocês ficam falando que tá chato. Mas tá chato. A graça do futebol é o gol. O ápice do futebol é o gol. E o jogador não pode comemorar. Vermelho tem que ser quem bate, quem dá carrinho, quem dá porrada. Não quem Mas faz gol. O Simon explicou aí pra gente o motivo disso acontecer, né? Porque há o temor de que, em função de uma comemoração desse tipo, alguma tragédia, entre aspas, né? Ninguém vai morrer por causa disso, a gente espera, né? Possa acontecer. Ele lembrou muito bem no caso do Ronaldo em Presidente Prudente, quando ele derrubou o alambrado. Ou como disse o Benja, imprudente. Foi imprudente. Então, eu acho que o jogador tem um direito de comemorar, claro que sim. Agora, ninguém cria essas determinações do nada. Ninguém cria determinação com o intuito de podar alguém. O motivo é esse. Infelizmente, a gente sabe que o torcedor, assim como o jogador, quando sai o gol, ele fica alucinado com o gol do time dele. Para evitar alguma tragédia, não pode subir no alambrado. Agora, qual o problema de fazer um gol e não comemorar subindo no alambrado, gente? Precisa subir no alambrado? Não dá para comemorar o gol sem subir no alambrado? Eu preciso subir no alambrado? A troco. Aí extravasou, Gente, pelo amor de Deus. Alambrado pequeno, cara. Tudo bem, o cara coisa mais legal o cara subir quer arrancar o calção, o cara quer arrancar o calção e o fardamento, tudo bem? Tá extravasando, ele arrancou todo o uniforme, ficou pelado. Isso é diferente. Como que é diferente? O cara ficar pelado é uma coisa, o cara ir nos braços da galera é outra. Beija, não pode. Não saiu do nada. Simon, você pode explicar pro Ben de novo? Não saiu do nada. Inclusive o Eu não acho um absurdo ter que subir no alambrado pra comemorar o gol. Legal gente. pra caramba. O Pelé nunca fez isso, pô. Pelé nunca subiu no alambrado. Que isso? O Marcelinho Carioca subiu. Errou também, mano. O Benja, e o seguinte, não é cartão vermelho, tá? É cartão amarelo. O jogador já sabia que tinha o cartão amarelo, é pior ainda. Parem só um pouquinho, eu já sei que eu tenho o cartão amarelo, o que eu vou subir no alambrado? Mas acho que na hora. Mas não é na hora, mas tem que ter essa consciência, ou ele não sabe. E se não sabe, é um absurdo. O Palmeiras investindo milhões e milhões e milhões nesse plantel, o jogador desconheceu uma coisa básica da regra de futebol. Aí fica fora, conforme o PVC falou, entendeu? E daqui a pouco outro jogador fica fora, por uma questão boba. Poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Teve a final da Libertadores, a semifinal, Inter e São Paulo, em que o Tinga faz o gol e tapa a cabeça com a camisa. Ele já tinha amarelo e foi pra rua. E o Internacional depois levou um massacre do São Paulo e o São Paulo não conseguiu virar. Mas foi uma atitude errada do Tinga, deixou o Internacional com 10 homens em campo. Então é uma questão, sabe, pequena. Os jogadores têm esse conhecimento. Eu concordo contigo, pode comemorar, não tem problema nenhum. A regra diz, pode comemorar, não pode exagerar. A comemoração não está impedida. Não está impedida. Porque a única coisa que está impedida é subir no alambrado. Acabou. Olha aqui. Não. O que mais? Não, na semana passada, quem me garante que o gesto feito pelo Michael era imitando galinha? Você tem razão. Quem garante? Você tem razão. Nesse ponto você tem razão. E eu vou mais uma vez aplaudir o legislador. Porque atitudes desse tipo incita a torcida. O torcedor já não é pacífico. O torcedor não aceita uma gozação. Nada. Zero. Ele passa recibo em todas. É só você olhar as redes sociais. O que os caras ficam zoando, o cara respondendo, etc e tal. No campo de futebol, qualquer coisa é motivo para violência e confusão. Se você puder evitar, melhor. Antigamente não era assim. Hoje é. Então quando o cara, que nem o Michael, sai comemorando, fazendo assim, mas se quem te garante? Não, ele mas fez quem isso. Te garante? Ele fez isso porque tava a fim de voar. Ele queria só, tava tentando voar sem asa. Tem dó, Edmundo, pelo amor de Deus. Eu vou dizer um negócio pra você, senhor Mano. Eu discordo radicalmente. Eu também. Eu não vejo que tá incitando violência. Tá bom. Eu também não. Eu vou discordar do Simon também quando ele fala o jogador desconhece. Eu não acho que desconhece. Então, Edmundo, não, é o jogador conhece a regra. Peraí. Mas ele precisa conhecer. Peraí. Edmundo, você faz o gol. Você que eu digo jogador. O Roger Guedes
tá indo numa quarta de final do Campeonato Paulista, fez um gol aos 44. Quando você fazer um gol decisivo, num momento importante... decisivo, o jogo tá acabando, o Palmeiras já tá ganhando 2x1. Cara, gol aos 44, 3x1 liquida a fatura aos 44. O jogador precisa saber se comportar. Edmundo, tem que saber se comportar. Eu não acho que o Roger Guedes não se comportou, Edmundo. Na hora que você faz um gol desse... Não se comportou que tomou o cartão, Beija. Porque... deixa eu perguntar. Você não deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar pra você. Edmundo, não tem nada a ver comportamento com comemoração. Você faz o gol. Você pensa em alguma coisa na hora? Dá pra pensar? Não é uma coisa que você tá na adrenalina, emoção. Dá pra pensar? Não pensa. O cara pode até conhecer. Ele sabe que não pode. Ele sabe que não pode. Então aceita o cartão. Então aceita. Beleza. Eu não sou... Beleza. Não consegui me controlar. Flávio de Oliveira. Aceita o cartão, vou expulso. O Luiz Flávio de Oliveira aplicou corretamente a regra. Eu não estou discutindo isso. Exato. Eu estou discutindo a regra. Eu só discuto porque quem fez essa regra, provavelmente, ou com certeza, nunca chutou a bola. Não sabe a emoção de fazer o jogo. Outra coisa. Tá Quem fez a regra está preocupado com a segurança dos torcedores do estádio. Que segurança isso? Que segurança? Gente, pelo amor de Deus, caiu o alambrado. Caiu o alambrado imprudente. Nós temos imagem. Se bobear, nós temos essa imagem. Caiu o alambrado imprudente, gente. Uma tragédia podia ter acontecido. Caiu uma arquibancada no Maracanã e não tinha nada a ver com comemoração de gol. Isso é outra história. Depois que cai o alambrado, morre uma pessoa, alguém fala assim, mas precisou morrer um pra fazer a regra. Vocês estão brincando. Não, senhor. Comemorar um gol com morte de gente. Não tem. Mas só cair ali o gol não está sendo proibido de ser comemorado. Acabou. Não pode subir no alambrado, acabou. Só voltar uma coisa aqui. O Simon falou, o Edmundo falou sobre mudanças de regra que no passado permitiam coisas. O alambrado é uma coisa mais antiga. O Neto tomava um cartão amarelo de subir no alambrado também. No Pacaembu. No Pacaembu. Isso aí... Subir era bonito, a gente lembra até hoje. Subia. Mas nos anos 90 já tinha cartão amarelo. É que dependia do árbitro. Não, mas aí não é dependendo. Era menos rigoroso. Aí era uma orientação da comissão de arbitragem. Sim, agora é lei. Regra. É lei, tá no livro de regra, regra 12. Essa questão de você receber não era rigoroso como é hoje, não é regra 12 como é hoje, mas eu lembro de casos de jogador ir ao alambrado e receber, demorar para voltar e tomar cartão amarelo por causa disso. Claro, mas então o que eu... Agora, tem cenas que são deliciosas de comemorações. Não, mas o Maracanã, quando o Luizinho Tombo sentava na geral... Sentava na geral e o povo vinha em torno dele. Se ele fizesse hoje, ele ia ser expulso. O Sormani ia falar, não, ele tá provocando. Não, mas isso aí é... Gente, pelo amor de Deus, existia um fosso entre a geral e o gramado. Você jogou lá no Maracanã. Tinha um fosso entre a geral e aquela mureta. Tinha. Qual era o tamanho? Qual era a profundidade? Era bem. Era fundo. Se cair lá, morre. Pode morrer? Caiu bastante gente que não morreu. Sim, mas podia morrer ou não? Quebrados, claro. Podia morrer ou não podia? Podia. Então, se alguém naquela época determinasse que não podia, gente, nós temos que aplaudir essas coisas. Aplaudir? Pelo amor de Deus. Se a gente tiver alguém zelando pela segurança do público que vai prestigiar um jogo de futebol, nós temos que aplaudir, não vaiar, gente. O Sormani deu... A minha opinião é radicalmente o contrário. Não tem que aplaudir, tem que vaiar. Isso, futebol, deixa morrer então. Futebol é alegria. Deixa o cara ficar espetado no alambrado. O cara que é espetado no alambrado não tem nada a ver com comemoração do gol. Então o cara pode ficar espetado lá no alambrado. Futebol é alegria, futebol é entretenimento. O jogador marca um gol. Pô, a coisa mais legal é a comemoração. Tem que fazer dancinha, tem que subir no alambrado, tem que botar máscara. Qual o problema? O que tá agredindo isso? Não esqueça isso que você tá falando. Não, pode gravar. Não esqueça isso que você tá falando. Quem que é o jogador? Quem que é o jogador? É na Alemanha ou na Inglaterra, aquele que põe a máscara? Na Alemanha. Não é o Modeste, né? Modeste em Colônia. Não, e aqui o problema é que quando o Paulo Nunes colocava a máscara, é só saber de onde estava tirando a máscara. É o único problema. O Paulo Nunes colocava aquilo, era legal pra caramba. A máscara. Qual o problema? A máscara, ele, primeiro, que não tinha nada a ver com segurança do jogo. Segundo, ele não estava provocando ninguém. Depende da máscara, entendeu? Que você usar. É claro, por exemplo, você pega uma máscara que é ofensiva. O porco do Viola é ofensivo. O porco do Viola é ofensivo. Claro que era, gente. Bacana, beleza. Aí acaba o jogo, quebra o pau na cercania, morrem 8. A culpa é do cara. Aí nós vamos culpar a polícia.
Ah, a polícia não deu segurança. Não, mas você tá lascando, gente, pelo amor de Deus. A polícia não faz o trabalho dela. Aliás, a primeira coisa que a gente faz é culpar a polícia. Você tá falando sério? Claro que eu tô. O Viola fazer um porquinho era incitar violência? O Paulo eu Nunes acho colocar que isso... um porco era incitar violência? Benja, tem gente que mata as pessoas e esquarteja, corta. Mas olha aqui, ó, veja, gente, outra você coisa. não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Pô, mas você tá Se você brincando. puder fazer qualquer coisa pra evitar a violência, eu acho que tem que ser bem-vindo. Então, olha, você é jogador, quando comemorar um gol, agora, faz igual o Sormani, faz 1 minuto de silêncio. Isso, Não, ninguém tá dizendo isso. Ninguém tá dizendo isso. Tá dizendo que tá. Não, veja, ninguém tá... Saíram 4 gols nesse jogo. assim, 4 gols. Só um gol chama atenção. Ó. Os outros 3 gols foram comemorados normalmente. Peraí, nós estamos... Os 4 gols chamam atenção e o que é o terror aqui, que nós estamos discutindo, a coisa menos importante do jogo. Então só pra... O Palmeiras teve o melhor desempenho dos 8 times que jogaram as quartas de final. Mas aí eu discordo. O melhor desempenho. Aí é outra discussão, só pra terminar isso aqui, ô PVC. Não, quem teve? O Palmeiras, o Palmeiras mostrou sérias deficiências defensivas, especialmente do seu lado esquerdo. Mas corrigiu no segundo tempo. O Novo Horizontino deitou e rolou. Peraí, espera. Mas deixa o Simon encerrar. Vamos só... O Simon ia falar e aí nós vamos falar também que eu também discordo totalmente do Sormani. Aonde o time do Palmeiras jogou pra caramba, fala. Não, o seguinte, a regra, tá? O legislador, quando senta para fazer a regra, não é num estádio específico, é naquele estádio. Ele faz uma regra geral. Quantos estádios que tem nesse mundo afora em que o alambrado é menor, tem cerca lá, aquela cerca... Concertina chama aquilo. Como é que é? Concertina. Aquele arame farpado virado. Lá no Rio Grande do Sul é farpado. Arame farpado, mas arame daquela farpado. forma, Então, quantos estádios nesse mundo afora existe isso? Quantos problemas já foram criados em jogador ir lá e subir no alambrado, o alambrado cair e o pau cantar? Então, não, a FIFA fez, a International Board com a FIFA, que é a guardiã da regra do futebol, tá? Determinou subir no alambrado é cartão amarelo. Aconteceu com o Ronaldo. O que pode acontecer a gente não sabe. Se morrer uma pessoa, se um quebrar um braço, se um perder um braço, perder um pé, já está feito a bobagem. Então, por isso, legislando, e pode comemorar o gol, pode subir, pode dar um soco no ar, que ficou a tradicional do Pelé, o Sócrates levantava braço, o Edmundo saía comemorando com os 2 braços, pode comemorar gol, não tem problema nenhum. Essas coisas novas que vieram aí, porque o jogador fazia o gol, o patrocinador estava aqui, ele tirava a camisa, porque é o dinheiro do patrocínio. Então, é evidente mesmo. Mas isso não é um homem da International Board, como é que é isso aí? Que tem que punir, não. Quem tem que punir é o clube. Ah, não, aí é claro. Mas é que mas acontece... é o clube que está sendo prejudicado, não é o claro, espetáculo. Esse aí é um acordo, evidentemente. é um acordo de marketing com a FIFA, entendeu? Agora os clubes, o jogador até parou. Os jogadores pararam um pouco de fazer isso aí, tirar a camisa e tal, porque o clube estava punindo e cobrando. Hoje o Sassá fez de novo. Golaço de bicicleta. Não, foi na hora do gol de pé. Não, mas ele fez um golaço de bicicleta. Não existe, mas a proporção da tua época é bem menor, né? Na tua época até as pessoas tiravam mais, e quando eu optava também tirava a camisa, tapava a cabeça e tal, porque não era punido, hoje é punido. Então o jogador tem que, se ele souber, não tem obrigação de saber a regra do futebol, mas se ele souber melhor e não tem porque ter fez o gol, pode comemorar, mas para que subir no alambrado? Poderia sim causar vários problemas por subir no alambrado. E a questão que o Sormani falou da galinha, tá? Eu me lembro que quem fez esse aí, o gesto, e o pau cantou na arquibancada, no Monumental de Nunes, Boca e River Plate, o Tess fez um gol e saiu fazendo esse gesto da galinha. O pau cantou na arquibancada. Como que não é provocativo? Como que tu não vai expulsar o jogador? Depois a culpa da Polícia Militar. Eu nunca vi torcedor morrer por causa de comemoração de gol, muito pelo contrário. Você nunca viu? Agora, não. De comemoração de gol não vi, não. Você vê de Marte? Não vi, não. Eu sou de Marte. Você vê de Marte? Vocês querem acabar com o futebol. Vocês aí, vocês são coveiros. Vocês querem enterrar o futebol. Vocês querem transformar o futebol numa partida de tênis. Não. Nós queremos preservar o futebol. Agora, daqui a pouco eu vou brigar com ele de novo, porque ele conseguiu falar que o Palmeiras hoje não jogou bem. O Palmeiras jogou pra caramba. O Palmeiras sofreu nos primeiros 20 minutos de jogo com a velocidade do Novo Horizontino. Eu falei agora há pouco. O Novo Horizontino começou o campeonato treinado pelo Júnior Rocha, que foi técnico do Luverdense e já voltou para lá. Ele jogava muito espaçado. O Roberto sempre foi o principal jogador da equipe, sempre foi o mais forte do lado direito do campo, mas o time era muito espaçado, tanto que foi o 9º colocado da classificação geral, né? Ele é o pior dos 8 que se classificaram.
Mas no começo do jogo, essas jogadas que a gente tá vendo, primeiro o Roberto oferecendo o gol pro Everaldo, o Everaldo perde, depois o Roberto no contra-ataque faz o gol, tinha deficiência do lado esquerdo sim. E eu acho que tem um pecado na escalação de hoje. O Eduardo colocou o Dudu como meia-direita, para colocar o William na ponta esquerda e o Roger Guedes na ponta direita. Exatamente. Aliás, desculpa, eu antecipei essa escalação no Palmeiras ontem no Central Fox. Pô, você não erra nas escalações. O Roger Guedes do lado direito, o William do lado esquerdo. Porque os dois estão jogando muito bem. Mas não é porque os dois estão jogando muito bem que você tem que mudar a posição do melhor jogador do time, que é o Dudu. Então sofreu no começo do jogo. Só que teve uma capacidade de reação impressionante. O time cresceu ainda no primeiro tempo, teve maturidade para empatar o jogo, para virar a partida e jogou no segundo tempo com sobriedade. Mandou no jogo. Foi o melhor desempenho dos 8 que jogaram as quartas de final entre sábado e domingo. Não, nesse ponto eu concordo com você. Entre os times grandes, se você for considerar Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, e da Ponte o Palmeiras a Ponte fez um jogo bem interessante contra o Santos. Fez um bom jogo, o Palmeiras jogou mais que a Ponte. Mas eu acho que esses 4 fazem parte da elite do futebol de São Paulo, né? A Ponte tá chamada classe média alta, mas não é elite, né? Então eu acho que desses 4 você tem razão. O Palmeiras foi quem jogou melhor. Mas se o Palmeiras jogar o que ele jogou hoje, no primeiro tempo, especialmente, contra o Novo Horizontino, contra um time forte, ele perde o jogo. Ele não perdeu porque era o Novo Horizontino, gente. Que é um time limitado, tem as suas limitações. Você pega um time forte, o PVC, os caras deitam e rolam em cima dele. Mas a outra virada foi o que eu citei agora há pouco. O Palmeiras virou 2 jogos nesse ano. A outra foi contra o Santos. Sim, mas quantos gols o Santos perdeu? Pois é, mas sofreu contra o Santos. Sofreu contra o Santos e não perdeu o jogo. Se o Santos tivesse feito, se não joga, a gente sabe muito bem disso. Se o Santos tivesse aproveitado metade das chances que ele criou, o Palmeiras não teria vencido aquele jogo. Isso é preocupante. O Eduardo arrumou pro segundo tempo, deu uma ajeitada, não ficou ainda do jeito que a gente entende que deva ficar. O Palmeiras voltou a sofrer no segundo tempo. Aliás, antes o Palmeiras fazer 2-1, quem foi que chutou aquela bola? O Praça fez uma das defesas mais impressionantes desse ano. Eu não me lembro, na entrada da área, na meia-lua. O cara chutou a bola e entrar. Moacir, eu acho. Moacir, né? Moacir, acho que foi isso. Ali o Novo Horizontino podia ter feito 2-1, velho. Mas tudo bem. O Prazo é goleiro do Palmeiras. Ele não foi um gandula que entrou em campo. Eu não tô entendendo o que você tá falando de novo, porque o Palmeiras tem um time forte, o Palmeiras tá jogando pra caramba, o Palmeiras está praticamente classificado. Agora, tem jogos, é lógico que você vai sentir dificuldades. Mas é normal. Se for contra o Santos, quem ganhou o jogo contra o Santos? Quem ganhou o jogo contra o Santos? O Palmeiras. Pronto, quem ganhou hoje? O Palmeiras. O que questionar? Eu não consigo entender. Tem adversário. É isso aí. O adversário também tem mérito. Lógico. Não chegou ali à toa. Sim, mas... Não é à toa que tá desde março de 2015 sem perder. Tudo bem que não deve ter assim um número expressivo de jogos, né? Deve ter só o campeonato regional. Mas tem a Copa São Paulo. Copa São Paulo, mas é um número considerável. Por quê? Porque é um estádio acanhado, o gramado irregular, dá pra ver ali. E a pressão da torcida em cima, muito próximo, faz com que o time cresça. Esse time em casa é mais forte do que fora. E aí, você sem conhecer o que vai fazer o adversário, você sofre no início mesmo. Claro que era o lado mais forte deles e o lado vulnerável do Palmeiras, pelo menos no início do jogo. Depois acertou isso aí, o Palmeiras mandou no jogo porque jogou bem, porque foi criativo, teve mais posse de bola, finalizou mais e fez os gols que lhe deram a vitória. Eu não vi como um jogo assim difícil para a equipe do Palmeiras. Eu também não. Olha aqui, eu não vi dificuldade nenhuma. Primeiro tempo foi difícil. Eu vi. Primeiro tempo Gente, o jogo... Mas normal, senhor. É só olhar os lances aí, gente. O Palmeiras não dá pra ganhar de 6-0 com uns 15 minutos de jogo. O negócio é só olhar os lances que você vê que o Novo Horizontino teve muitas oportunidades. Mas se teve, não é isso que eu estou discutindo, se fez ou se não fez. O que eu estou discutindo é o seguinte, que o Palmeiras deixou um adversário de um nível tão inferior criar do jeito que criou. Mas aí eu tenho uma discordância também. Assim, a gente acha que é muito fácil jogar o Campeonato Paulista e não é. Por isso que nos últimos 15 campeonatos, os campeonatos deste século, só 3 vezes chegaram nos 4 grandes entre os 4 melhores. Sempre tem um intruso, porque é difícil jogar no interior, é difícil jogar contra esses times. O Corinthians jogou mal ontem, mas não voltou com vitória de lá. O São Paulo hoje não jogou uma grande partida e foi fazer 1-0 no começo do segundo tempo.
O Santos Olha perdeu isso, a ó, Ponte dá uma Preta. olhada nisso aí, ó. Não, Tava mas teve tava dificuldade, 1 a 1. O teve- jogo tava 1 a 1, mas faz teve parte do jogo. dificuldade. Sim, então, mas é uma chance criada. Tudo bem, mas o não time faz que tem o dinheiro que o Palmeiras tem, Pois que é, movimenta a não, grana, não é que isso, ele não não pode ganha sofrer uma dinheiro. pressão do Como time não? do Lógico que nível pode, do... senhor, Não Rony. pode, gente. Como não pode? Não pode, o Barcelona não sofre mas pressão o assim, Barcelona, o Real senhor Madrid Rony. não sofre, o Bayern de Munique não sofre, Ainda- a Juventus não Então, sofre, ainda bem que o aqui Palmeiras sofre. é o nosso time. O Palmeiras hoje aqui no Brasil representa exatamente Senhor isso. Mani, ainda exatamente bem, isso. Ainda bem que aqui se sofre pressão. Porque a gente adora Eu o nível também acho técnico. isso, O nível Porque técnico. o nível técnico é igual. é parecido. é. Então você tem equilíbrio. O quê? Não, Palmeiras e Novo Horizontino? mas Não, tem. há equilíbrio no futebol brasileiro. Exatamente. Diferente de outros campeonatos. Senhor Mundo Mano, afora. No futebol brasileiro, eu concordo com vocês que na elite há um equilíbrio muito maior do que existe em grandes campeonatos da Europa. Mas no campeonato paulista, o Palmeiras jogou contra o pior classificado. Você mesmo falou isso. O O pior pior, do- classificado. Mas o E tomou campeonato- sufoco, mas gente. o campeonato senhor Mano, acabou é 3x1 pro difícil. Palmeiras. Nossa, E mas é vir- difícil. Mas lógico que é difícil, tomou sufoco, Mas faz é parte. difícil entender. Futebol tem um jogo tem 90 minutos, faz parte. Ué, você quer o quê? Que o Palmeiras todo jogo com 15 minutos ganha de 6x0? Não dá. Eu falei isso. Não, mas você tá falando, falei. sofreu pressão. Lógico, tá jogando fora de casa, é uma quarta de Teve final, um lógico que jogo, vai teve sofrer pressão. dificuldade, teve um jogo difícil, mas teve o melhor desempenho dos 8 que jogaram na Lógico. final. Agora, pra encerrar, eu concordo com você. Pra encerrar, mas isso chega. não encobre as deficiências do Palmeiras. Senhor Mani, independentemente, se o Palmeiras tivesse feito Pelo 6x0 hoje, tivesse feito 6x0 hoje e fizer Já vi que tá todo mundo contra mim, Não, pronto. não é Lógico isso. que tá todo mundo Olha contra aqui, você. olha É aqui. óbvio que Se o tá Palmeiras todo tivesse mundo feito contra você. 6x0 hoje, pra projetar as semifinais, aqui, que essa aqui dá pra projetar. Se o Palmeiras tivesse feito 6x0 hoje e ganhasse de 9x0 no Novo Horizontino na sexta-feira, ou ele vai pegar o São Paulo, ou a Ponte, ou o Santos, ele vai ter um jogo difícil na semifinal. Ó, pra encerrar esse assunto, que nós vamos falar do Fla-Flu. Nós vamos falar do Fla-Flu. Do mesmo que jeito até que às a gente 11 horas eu vou brigar com o senhor, mano. Hoje é questão de minutos. Ô, Carlos Eugênio Silva, pra encerrar, Palmeiras está classificado ou não? O jogo é jogado e lambaria no caniço. Nossa, que olha, salva de palmas. Olha, clichêzão. Você quer dizer o quê? Que Clichê, o jogo é jogado. Lambaria pescada. Eu quero dizer que cada jogo é jogo. Evidentemente que o favorito, claro que o favorito é o Palmeiras, mas quantos jogos aí que era o favoritasse e foi lá e não deu. Mas eu acredito que o Palmeiras passa aí pelo Pô, demorou. Palmeiras tá classificado, Edmundo? Palmeiras está classificado. A chance do Novo Horizontino era no jogo em casa. Não conseguiu vencer em casa. Vai ser presa fácil quando jogar no Pacaembu. Pra encerrar, PVC, tá classificado Está ou não? classificado, vai classificar na sexta-feira. Se o São Paulo se classificar com vitória contra o Fluminense, que é o provável, e a Ponte se classificar com empate com o Santos, o Palmeiras pega a Ponte. Se o Santos se classificar e o São Paulo se classificar com vitória, o Palmeiras pega o Santos. O São Paulo passou a classificação. O São Paulo vai ser adversário do Palmeiras, se classificar a Ponte com vitória sobre o Santos, aí o São Paulo passa a ser o quarto colocado. Senhor Mano, o Palmeiras tá classificado? Sim, fácil. Então tá, ufa. Eu achei que era agora que ia brigar com ele, não é daqui a pouco.